Então, deixa eu trazer o Arthur Nogueira já para o debate aqui. Nogueira, seja bem-vindo. Tudo bem, Piotr? Vamos lá. Essa frase de Arthur Lira é extremamente forte, que ele diz: a principal reforma que o Congresso vai fazer este ano é garantir que não haja retrocesso. Ou seja, ele deu um não à insegurança jurídica, não à interferência política em ideias já discutidas no Congresso, ou seja, e ele faz menção ao liberalismo econômico. Perfeito. Exatamente do governo passado. Olha, fico feliz com a frase do presidente da Câmara, Piotr, porque não retroceder significa não voltar atrás com a privatização da Eletrobras, não voltar atrás com a autonomia do Banco Central, não voltar atrás com a lei do saneamento. Ou seja, os avanços conquistados nos últimos 4 anos precisam ser mantidos. E aí a posição do presidente da Câmara está corretíssimo. Nogueira, e detalhe, né? Ele diz claramente ao governo que não vai aceitar essas maluquices propostas pelo governo como ideias ruins, como querer mexer na lei de saneamento, extensamente discutida no Congresso Nacional, a lei da privatização da Eletrobras, que o TCU depois fez um exame acurado e aprovou, ou seja, está dizendo não à interferência política de baixo nível ideológica. Quando ele diz assim, não vou permitir retrocessos, é os avanços conquistados no governo passado e não os retrocessos desse governo. Exatamente. E aí, Piotr, tem um ponto importante para a gente conversar aqui, que é a insegurança jurídica. Claro que o presidente da Câmara não vai comprar uma briga com o Supremo Tribunal Federal, mas outro dia eu comentei aqui no programa Prós e Contras, que empresários lá em Ribeirão Preto, na AgriShow, a maior feira de agronegócio da América Latina, me disseram que hoje o maior problema do Brasil é a insegurança jurídica provocada pelo Supremo Tribunal Federal. E caberia ao Congresso Nacional, em particular o Senado Federal, tomar uma posição firme de convocar, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes para que ele esclarecesse por que tantas medidas monocráticas que ele toma que estão gerando insegurança jurídica. Ou seja, Piotr, para ganhar nota 10, o Congresso Nacional precisa agora chamar o Supremo Tribunal Federal para conversar e dizer o seguinte: olha, aqui cada um tem uma função. O Poder Legislativo legisla, o Executivo executa e o Poder Judiciário julga. Não dá para o Poder Judiciário ser ao mesmo tempo também legislativo e executivo. Até porque não há nada de perseguição em convocar um ministro do Supremo que, por acaso, tomou uma decisão que, no entender do parlamento, está afrontando a Constituição Federal. Porque todos estamos aqui para proteger a Constituição Federal, não é? Sim. Faz parte da democracia as autoridades públicas irem ao Congresso se explicar. Não vejo nenhum problema nisso. Agora, por que tanto medo de convocar ou convidar os ministros do Supremo para irem ao Congresso prestar depoimentos, esclarecimentos, enfim? Até porque tudo isso está no rito democrático. Claro. E o país precisa ser discutido. Aliás, o Supremo, tempos atrás, teve um negócio da coisa julgada, que uma decisão nova interfere numa decisão julgada lá atrás, ou seja, quando você já tinha um entendimento pacificado. Imagina só, foi 6-5 essa decisão do Supremo, só que trouxe aqui, porque isso envolve, por exemplo, pagamento de imposto. Claro. O entendimento que você não teria que pagar, a empresa agora pode ser surpreendida com que, não vou ter que pagar o imposto retroativo. Retroativo, imagina só. Exato. Ninguém prevê isso no caixa. Né? Não, brinca-se que no Brasil até o passado gera incerteza. Agora, os esqueletos andam aqui. Agora, Piotr, pegou muito mal aquela ameaça de que se o Congresso não votasse o projeto de lei da fake news, da censura, o Poder Judiciário iria intervir e tomar uma decisão. Não cabe ao Poder Judiciário tomar decisão nenhuma. Claro. A decisão sobre leis cabe ao Poder Legislativo. O nome já diz, quem legisla é o Legislativo, né? Exatamente. Aliás, o Flávio Dino, também ministro da Justiça, disse, se vocês não fizerem, nós, ele incluía o Supremo Tribunal Federal, vamos acertar esse assunto. Não, isso é ameaça, isso não tem nada a ver com democracia. Sem dúvida. Temos o mercado já, Serginho? Temos o mercado do momento, está aqui, olha. O Ibovespa tem uma alta de 0,98, 107.084 pontos. O dólar está caindo 0,32, está em 4,99, tem ficado nessa média. Exato. Quanto à Bolsa, hoje uma recuperação de quase 1%, Piotr. Saiu a ata do Copom, referente à reunião da semana passada. Não teve grandes novidades, o Banco Central foi muito claro. Não dá para reduzir juros na marra, não dá para reduzir juros no curto prazo, não será a chegada de Galípolo que vai mudar isso, a gente comentou ontem, o Banco Central não fala isso, mas aqui é a minha opinião, não é o Galípolo chegando no Banco Central que vai mudar isso, e a ata do Copom é muito clara ao dizer que o novo arcabouço fiscal, se gerar
previsibilidade para as contas públicas, isso sim pode ajudar o Banco Central a cortar juros. Ou seja, cabe ao Congresso Nacional melhorar o texto enviado pelo Ministério da Fazenda. Agora, tem aquela história, né? Ele vai ser um voto. Por enquanto, ele vai ser um voto só. Agora, a frase da ministra Tebet fala assim, vai ser a voz do governo dentro do Banco Central. E ele, o Galípolo, está muito pelo contrário, está dizendo que não, eu vou lá para ser um técnico e tudo mais. O governo precisa pelo menos melhorar o discurso. Exato. Do que eu conheço combina antes o jogo, né? Do que eu conheço do Galípolo, ele não vai chegar chutando a porta, Piotr. A chance dele ser um voto dissonante na próxima reunião, sabe aquele voto que é o único que discorda de tudo, a chance é nenhuma disso acontecer. O que ele pode ajudar o governo é trabalhar internamente para ir convencendo aos poucos os demais diretores de que no segundo semestre haverá espaço para corte de juros. Porque o Copom deixa essa possibilidade. A ata do Copom que foi divulgada hoje é interessante porque isso é uma ideia de previsibilidade. Explica quais são as regras e o entendimento do Banco Central e diz assim, olha, o governo já fez alguns acertos. Houve, de novo, a reoneração dos combustíveis. Isso custa mais para o brasileiro, mas, enfim, do ponto de vista de contas públicas, há um acréscimo. Só que o governo continua falhando em reduzir despesas. Perfeito. As receitas podem até crescer. E se crescer a economia, você cresce a receita da maneira mais saudável. O problema é que não corta nada. Não corta nada. E aí não passa uma imagem de austeridade fiscal. Sim, esse é o grande erro do governo. Se o governo ajudasse o Banco Central cortando gastos, o Banco Central rapidamente iria reduzir juros. Essa é a ajuda que o governo tem que dar, não só ao Banco Central, mas ao país. Enxugar o tamanho do Estado, enxugar a máquina pública. Você está vendo que nós teremos na semana que vem, o governo está falando que vai aprovar já na Câmara o arcabouço fiscal. Ontem eu vou citar novamente, o Rogério Marinho foi nosso convidado aqui no Direto ao Ponto. Aliás, você pode acompanhar essa entrevista, tá lá, para você ver no Panflix. Você pode rever a entrevista inteira no Direto ao Ponto. E ele disse assim que hoje, por enquanto, o arcabouço fiscal é uma carta de intenções, porque não se tem detalhes disso. E ele está dizendo que o Congresso vai propor, sim, sobretudo a oposição, uma punição para quem não cumprir as contas. É o mínimo. O arcabouço tirou essa punição que gerava impeachment. Não, que é ridículo. Regra que não tem punição não é regra, ninguém vai cumprir. Você conhece algum político que cumpre alguma regra, alguma meta? Se ele souber que não haverá punição, nenhum político vai cumprir. Então tem que ter alguma punição, nem que seja uma punição do ponto de vista de um corte de gastos automático, né? E o melhor seria manter a história do crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, não cumpriu, você pode inclusive perder o mandato. Nogueira, obrigado. Até amanhã. Bom, vamos